Ele veio ao mundo, de acordo com esse versículo, porque a lei não podia nos salvar. E ele veio ao mundo porque o pecado tinha que ser punido. E quando ele veio aqui então, ele assumiu a nossa humanidade, para que o nosso pecado pudesse ser punido na carne dele. Por isso ele veio aqui. Porque Cristo sofreu tanto, porque ele foi açoitado, traspassado, ferido, morto. Porque ele teve que passar por tudo isso? Porque o pecado tinha que ser punido na carne. Não havia outro jeito. O nosso pecado é um pecado presente em nós, na nossa carne enferma, na nossa carne pecaminosa. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, e ele foi punido em sua carne pelos nossos pecados. Por isso ele teve que sofrer tanto, para que pudesse ser punido pelos pecados. Eu recentemente vi um versículo da Bíblia ser muito mal usado por uma política aqui do Brasil. O nome dela é Benedita da Silva, e ela estava defendendo a luta armada, dizendo que os valores da esquerda e as ideologias marxistas deveriam ser impostos pela força e pela violência, pela luta armada. Ela dizia o seguinte: eu tenho base bíblica para isso. Uau, isso eu tenho que ouvir, isso eu tenho que escutar. Qual é a base bíblica para a Benedita da Silva pegar em armas e lutar pelos valores da esquerda no nosso país? Ela disse o seguinte: a base bíblica é a seguinte: sem derramamento de sangue não há redenção. E ela diz que é presbiteriana. Se ela estivesse lidando com alguma promessa sobre o reino no Antigo Testamento, eu até não ia me assustar tanto. Mas ela dizer isso como uma presbiteriana realmente foi de assustar, dizendo que a visão política dela deveria pegar em armas e lutar e derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não há redenção. Estava citando o texto de Hebreus 9:22. Mas o que é que o texto de Hebreus 9:22 diz de verdade? Ele não diz nada sobre luta armada, não diz nada sobre revolução, não diz nada sobre impor um sistema político por meio da força ou da luta armada, nada disso. O texto de Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ao falar sobre derramamento de sangue, estava falando sobre o sacrifício de um cordeiro no altar de Deus. Sem o sacrifício de um cordeiro no altar de Deus, derramando ali seu sangue, não há perdão de pecados. Por que Jesus veio ao mundo? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, sem que o cordeiro derrame seu sangue, sem que o pecado seja punido na carne, sem que o sangue seja derramado, não há perdão de pecados. Então o Senhor veio aqui e assumiu a nossa carne pecaminosa, e o nosso pecado foi punido na carne dele. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Por que ele veio aqui? Para que o meu pecado fosse castigado na sua carne. Por que celebramos o Natal? É porque é uma tradição cristã antiga. Por que celebramos o Natal? Nós nem sabemos se Jesus nasceu mesmo em dezembro. Aliás, tudo indica que não. Dizem por aí que ele nasceu em abril. Pensou? Celebrar o Natal em abril? Não tem muita graça, né? E ninguém se importa, na verdade, com que dia realmente ele nasceu, com o mês que ele nasceu, coisa assim. Nós celebramos o Natal dessa data porque é um costume, uma tradição. Mas a razão principal das nossas celebrações é que Jesus veio ao mundo por causa desses dois motivos. Jesus se fez carne e veio aqui porque a lei não podia nos salvar. Nós não tínhamos saída, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos uma porta, não havia solução para nós. Nós éramos doentes sem remédio, nós estávamos perdidos sem um mapa,
Nós estávamos abandonados no mar, sem uma bússola. Nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos uma porta para bater, não tínhamos um remédio que nos livrasse da nossa doença, não tínhamos esperança de perdão para a nossa culpa. Só restava para nós a perdição, o abismo eterno e nada mais. Não havia esperança para nós, nem mesmo na lei de Deus. Não restava nada que pudéssemos fazer. Então Ele veio. E Ele veio aqui porque o pecado, nosso pecado tinha que ser punido. Nós não suportaríamos toda a carga de punição que merecíamos pelo nosso pecado. Nós seríamos condenados eternamente, porque mesmo o nosso sacrifício seria insuficiente. Mas Ele veio aqui, o Filho de Deus, e foi punido no nosso lugar. E aquilo então que foi impossível a lei fazer, que é anular a condenação, Deus fez ao enviar seu Filho. Como eu posso me beneficiar disso? O versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para eu me beneficiar da dádiva preciosa do Natal, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Se eu estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais haverá para mim. Mas como eu posso estar em Cristo Jesus? O Novo Testamento ensina que nós temos que crer nele e depositar nele apenas a nossa confiança de salvação e nada mais. Mas eu não tenho que dar o dízimo? Não. Mas eu não tenho que guardar o sábado? Não. Mas eu não tenho que parar de comer isso ou comer aquilo? Não. Eu não tenho que obedecer as normas, os 10 mandamentos ali certinho, rigorosamente? Não. Eu não tenho que as regras da igreja? Não. Nada disso é capaz de salvar você. Você tem que apenas crer no Redentor, se aproximar dele e dizer: Senhor, eu estou perdido, não há remédio para mim, nem a sua lei tem força para me salvar, mas o Senhor enviou o seu Filho, e ele foi punido ali pelos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe e me receba. Eu quero receber os benefícios do Natal. Eu quero receber os benefícios da morte de Jesus. Eu quero ser um servo dele, um crente nele, alguém beneficiado pelo seu sacrifício, por sua morte, por sua obra na cruz do Calvário. E crendo nele, o Senhor removerá toda a condenação e fará de você uma nova criatura. E o Espírito Santo passará a habitar em você e dará a você uma vida nova. Por isso Jesus veio ao mundo, para possibilitar esses benefícios. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê, não há esperança nenhuma mais. Quem não crê vai tentar se salvar por outros meios. Eu tentarei ser um bom homem. Eu tentarei ser uma pessoa melhor. Eu tentarei seguir certas normas éticas e certas orientações religiosas e certos padrões que eu conheço por aí, que meus pais me deixaram ou que eu aprendi na minha infância. Enfim, eu vou tentar ser melhor. Lamento muito, nenhuma norma, nenhuma lei, nenhum sistema, nem mesmo a lei divina pode salvar você. Só existe uma saída, uma só. E o Senhor a providenciou em Cristo. Receba-o. Sem isso, não há nenhuma outra porta. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse versículo que mostra a única saída para o perdão, o único acesso ao perdão. Nós aprendemos que nem mesmo a lei mosaica pode nos salvar, mas o Senhor enviou seu Filho, a única porta, o único caminho. Ajuda-nos, ó Deus, e faça com que cada um aqui, e cada um que está em casa ouvindo essas palavras, e cada um que vai ouvir essas palavras futuramente, por meio das transmissões e gravações, faça com que cada um que ouvir se aproxime do Senhor Jesus Cristo e o receba em sua vida, para participar dos benefícios da sua encarnação e da sua morte e ressurreição. É em nome dele que pedimos essas coisas. Amém.